Vamos dar continuidade aqui com a altura. Quando eu falo que um som é alto ou baixo, isso tem relação com o quê? Com a frequência, gente. Com a frequência desse som. Vocês percebam aqui que o ultrassom, ele tem uma frequência bem maior, tá vendo? Ó, infração da frequência baixa, o som audível que a gente consegue ouvir vai aumentando a frequência e quando chega no ultrassom a frequência é altíssima, tá vendo? Então, a altura tem a ver com frequência, ou seja, se eu tenho uma baixa frequência, ó, eu tenho um som baixo. Logo, esse som vai ser grave. Aquelas pessoas que têm a voz mais grossas, adolescente mesmo, quando chega nessa fase da puberdade, geralmente os homens, né? Desenvolvem um tom mais grave. Ou seja, vai existir eles vão produzir a sua voz tem uma baixa frequência, né? As ondas sonoras emitidas pela sua voz tem uma baixa frequência, logo é considerado um som baixo, um som grave. Quando eu tenho uma alta frequência nas ondas sonoras, eu classifico como um som alto, ou seja, um som agudo. Então, a questão de altura está relacionada com baixa frequência ou alta frequência das ondas sonoras, tá certo? Para finalizar aqui, eu tenho o eco. O que é um eco? A gente ouve e fala muito de eco quando a gente chega num ambiente que a gente fala e aí depois a gente ouve a nossa própria voz, a gente chama de eco. Então, eco é um som emitido por nós, sendo refletido por alguns obstáculos. Ou seja, eu, por exemplo, estou numa sala fechada, estou no ambiente, geralmente a gente consegue ver isso em determinados ambientes acústicos, ou você vai perto de lugares de morro. Então, você fala e depois você ouve a sua própria voz. Então, você emite um som e depois esse som, ele é refletido por obstáculos. Tem até aqui no livro uma figura, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde tá aqui, gente. Pera aí. Deixa eu olhar aqui. Capítulo 9. Um minutinho. 176. Então, eu tenho aqui, ó, o eco. O rapaz, ele fala. Tem um obstáculo aqui. E esse obstáculo, ele absorve a metade do som das ondas sonoras emitidas. E a outra parte das ondas sonoras que ele acabou de emitir volta para ele mesmo. Então, o nosso ouvido é capaz de captar o som que nós emitimos, por isso que nós ouvimos quando a gente fala assim, meninas. A gente ouve o meninas que emitimos. Esse som é captado pelo obstáculo, absorvido e refletido a outra parte. E depois a gente ouve novamente, menina, como se fosse assim, ó, ninas, não é isso? Então, porque o obstáculo absorveu a metade, um pouco do som emitido e refletiu a outra parte. Então, ouvimos o som que emitimos e ouvimos depois o reflexo desse som. O reflexo desse som chamamos de quê? De eco, tá ok? Então, aqui, ó, quando uma onda sonora atinge uma superfície, deixa eu colocar ali. Quando uma onda sonora atinge uma superfície, uma parte é absorvida pelo obstáculo e a outra é refletida. Essa parte que é refletida eu chamo de quê? Eco. Nosso ouvido percebe o som emitido e o som refletido, que é o eco.
mediante um intervalo de tempo superior a 0,1 segundos entre a chegada do som emitido e do som refletido. Lembrando que nosso ouvido consegue perceber o som emitido e o som refletido, sim, porém, num intervalo de tempo de 0,1 segundos entre o que ele ouviu do som emitido e o som refletido, ele chega depois de um intervalo de 0,1 segundos, tá ok? Tá ok? Não é no mesmo instante. Eu ouço o que eu falei, depois de 0,1 segundos eu ouço o eco, tá ok? Se eu falasse com vocês, calcule a velocidade de um eco. Então, através de um meio material gasoso. Então, velocidade é igual a... lógico que é através de um material gasoso, porque o eco ele utiliza as moléculas de ar. Então, que é velocidade? ΔS sobre ΔT, não é isso? Então, a velocidade no estado gasoso é o quê? 340. Ele tá pedindo, eu pergunto para vocês, calcule a distância do eco. Então, vou calcular a distância, o ΔS. E o ΔT é o quê, Pro? 0,1. ΔS é igual, aí você multiplica aí, 340 vezes 0,1. (34 metros). Então, se eu perguntar para vocês, calcule a velocidade do eco, você faria o que? A fórmula ΔS sobre ΔT, sabendo que a velocidade do eco no estado gasoso, no caso o A está no estado gasoso, é 340, que foi o que eu mostrei ali na estante. ΔS que eu quero achar e o ΔT foi o tempo entre o som emitido e o som, a gente ouviu o som emitido e o som refletido. Quando eu multipliquei aqui, encontrei 34 metros. Ok? Dúvidas, me chamem no privado.